As 95 Teses de Martinho Lutero, 1517. Tese número 1. Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, em dizendo arrependei-vos, afirmava que toda a vida dos fiéis deve ser um ato de arrependimento. Tese número 2. Essa declaração não pode ser entendida como sacramento da penitência, isto é, confissão e absolvição, que é administrado pelo sacerdócio. Tese número 3. Contudo, não pretende falar unicamente de arrependimento interior. Pelo contrário, o arrependimento interior é vão se não produz eternamente diferentes espécies de mortificação da carne. Tese número 4. Assim permanece a penitência, enquanto permanece o ódio de si, isto é, a verdadeira penitência interior, a saber, o caminho reto para entrar no reino dos céus. Tese número 5. O Papa não tem o desejo nem o poder de perdoar quaisquer penas, exceto aquelas que ele impôs por sua própria vontade ou segundo a vontade dos cânones. Tese número 6. O Papa não tem o poder de perdoar culpa, a não ser declarando ou confirmando que ela foi perdoada por Deus, ou, certamente, perdoando os casos que lhe são reservados. Se ele deixasse de observar essas limitações, a culpa permaneceria. Tese número 7. Deus não perdoa a culpa de ninguém sem sujeitá-lo à humilhação sob todos os aspectos perante o sacerdote vigário de Deus. Tese número 8. Os cânones da penitência são impostos unicamente sobre os vivos e não deveria ser imposto aos mortos segundo eles. Tese número 9. Por isto o Espírito Santo nos beneficia através do Papa, mas sempre faz exceção de seus decretos no caso da iminência da morte e da necessidade. Tese número 10. Os sacerdotes que, no caso de morte, reservam penas canônicas para o purgatório, agem ignorante e incorretamente. Tese número 11. Esta cisânia que se refere à mudança de penas canônicas em penas no purgatório certamente foi semeada enquanto os bispos dormiam. Tese número 12. As penitências canônicas eram impostas antigamente, não depois da absolvição, mas antes dela, como prova de verdadeira contrição. Tese número 13. Os moribundos pagam todas as suas dívidas por meio da sua morte, e já estão mortos para as leis dos cânones, estando livres de sua jurisdição. Tese número 14. Qualquer deficiência em saúde espiritual ou em amor por parte de um homem moribundo deve trazer consigo temor, e quanto maior for a deficiência, maior deverá ser o temor. Tese número 15. Esse temor e esse terror bastam por si mesmos para produzir as penas do purgatório, sem qualquer outra coisa, pois estão pouco distantes do terror do desespero. Tese número 16. Com efeito, a diferença entre inferno, purgatório e céu parece ser a mesma que há entre desespero, quase desespero e confiança. Tese número 17. Parece certo que para as almas do purgatório o amor cresce na proporção em que diminui o terror. Tese número 18. Não parece estar provado, quer por argumentos, quer pelas escrituras, que essas almas estão impedidas de ganhar méritos ou de aumentar o amor. Tese número 19. Nem parece estar provado que elas estão seguras e confiantes de sua bem-aventurança,
ou pelo menos que todas o estejam, embora possamos estar seguros disso. Tese número 20. O Papa, pela remissão plenária de todas as penas, não quer dizer a remissão de todas as penas em sentido absoluto, mas somente das que foram impostas por ele mesmo. Tese número 21. Por isto estão em erro os pregadores de indulgências que dizem ficar um homem livre de todas as penas mediante as indulgências do Papa. Tese número 22. Pois para as almas do purgatório ele não perdoa penas a que estavam obrigadas a pagar nesta vida, segundo os cânones. Tese número 23. Se é possível conceder remissão completa das penas a alguém, é certo que somente pode ser concedida ao mais perfeito. Isto quer dizer a muito poucos. Tese número 24. Daí segue-se que a maior parte do povo está sendo enganada por essas promessas indiscriminadas e liberais de libertação das penas. Tese número 25. O mesmo poder sobre o purgatório que o Papa possui em geral é possuído pelo bispo e pároco de cada diocese ou paróquia. Tese número 26. O Papa faz bem em conceder remissão às almas não pelo poder das chaves, poder que ele não possui, mas através da intercessão. Tese número 27. Os que afirmam que uma alma voa diretamente para fora do purgatório quando uma moeda soa na caixa das coletas estão pregando uma invenção de homens. Tese número 28. É certo que quando uma moeda soa, cresce a ganância e a avareza, mas a intercessão da Igreja está unicamente na vontade de Deus. Tese número 29. Quem pode saber se todas as almas do purgatório desejam ser resgatadas? Tese número 30. Ninguém está seguro da verdade de sua contrição, muito menos de que se seguirá a remissão plenária. Tese número 31. Um homem que verdadeiramente compra suas indulgências é tão raro como um verdadeiro penitente, isto é, muito raro. Tese número 32. Aqueles que se julgam seguros da salvação em razão de suas cartas de perdão serão condenados para sempre juntamente com os seus mestres. Tese número 33. Devemos guardar-nos particularmente daqueles que afirmam que esses perdões do Papa são o dom inestimável de Deus, pelo qual o homem é reconciliado com Deus. Tese número 34. Porque essas concessões pelo perdão só se aplicam às penitências da satisfação sacramental que foram estabelecidas pelos homens. Tese número 35. Os que ensinam que a contrição não é necessária para obter redenção ou indulgência estão pregando doutrinas incompatíveis com o cristianismo. Tese número 36. Qualquer cristão que está verdadeiramente contrito tem remissão plenária, tanto da pena como da culpa, que são suas dívidas, mesmo sem uma carta de perdão. Tese número 37. Qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, participa de todos os benefícios de Cristo e da Igreja, que são dons de Deus, mesmo sem cartas de perdão. Tese número 38. Contudo, o perdão será distribuído pelo Papa, não deve ser desprezado, pois, como disse, é uma declaração da remissão divina. Tese número 39. É muito difícil, mesmo para os teólogos mais sábios, dar ênfase na pregação pública simultaneamente
ao benefício representado pelas indulgências e à necessidade da verdadeira contrição. Tese número 40. Verdadeira contrição exige penitência e a aceita com amor, mas o benefício das indulgências relaxa a penitência e produz ódio a ela. Tal é, pelo menos, sua tendência. Tese número 41. Os perdões apostólicos devem ser pregados com cuidado, para que o povo não suponha que eles são mais importantes que outros atos de amor. Tese número 42. Deve ensinar-se aos cristãos que não é intenção do Papa que se considere a compra de perdões em pé de igualdade com as obras de misericórdia. Tese número 43. Deve ensinar-se aos cristãos que dar aos pobres ou emprestar aos necessitados é melhor obra que comprar perdões. Tese número 44. Por causa das obras do amor, o amor é aumentado e o homem progride no bem, enquanto que pelos perdões não há progresso na bondade, mas simplesmente maior liberdade de penas. Tese número 45. Deve ensinar-se aos cristãos que um homem que vê um irmão em necessidade e passa a seu lado para dar o seu dinheiro na compra dos perdões, merece não a indulgência do Papa, mas a indignação de Deus. Tese número 46. Deve ensinar-se aos cristãos que, a não ser que haja grande abundância de bens, são obrigados a guardar o que é necessário para os seus próprios lares e de modo algum gastar seus bens na compra de perdões. Tese 47. Deve ensinar-se aos cristãos que a compra de perdões é matéria de livre escolha e não de mandamento. Tese número 48. Deve ensinar-se aos cristãos que, ao conceder perdões, o Papa tem mais desejo, como tem mais necessidade de oração devota em seu favor do que de dinheiro contado. Tese número 49. Deve ensinar-se aos cristãos que os perdões do Papa são úteis se não se põe confiança neles, mas que são enormemente prejudiciais quando por causa deles se perde o temor de Deus. Tese número 50. Deve ensinar-se aos cristãos que, se o Papa conhecesse as exações praticadas pelos pregadores de indulgências, ele preferiria que a Basílica de São Pedro fosse reduzida a cinzas a construí-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Tese número 51. Deve ensinar-se aos cristãos que o Papa, como é de seu dever, desejaria dar os seus próprios bens aos pobres homens, de quem certos vendedores extorquem o dinheiro, que para este fim ele venderia, se fosse possível, a Basílica de São Pedro. Tese número 52. Confiança na salvação por causa de cartas de perdões é vã, mesmo que o comissário e até mesmo o próprio Papa empenhasse sua alma como garantia. Tese número 53. São inimigos de Cristo e do povo os que, em razão da pregação das indulgências, exigem que a palavra de Deus seja silenciada em outras igrejas. Tese número 54. Comete-se uma injustiça para com a palavra de Deus se no mesmo sermão se concede tempo igual ou mais longo às indulgências do que a palavra de Deus. Tese número 55. A intenção do Papa deve ser esta: se a concessão dos perdões, que é matéria de pouca importância, é celebrada pelo toque de um sino, com uma procissão e com uma cerimônia, então o Evangelho, que é a coisa mais importante,
deve ser pregado com acompanhamento de 100 sinos, de 100 procissões e de 100 cerimônias. Tese número 56. Os tesouros da Igreja de onde o Papa tira as indulgências não são suficientemente esclarecidos nem conhecidos entre o povo de Cristo. Tese número 57. É pelo menos claro que não são tesouros temporais, porque não estão amplamente espalhados, mas somente colecionados pelos numerosos vendedores de indulgências. Tese número 58. Nem são os méritos de Cristo ou dos santos, porque esses, sem o auxílio do Papa, operam a graça do homem interior e a crucificação, morte e descida ao inferno do homem exterior. Tese número 59. São Lourenço disse que os pobres são os tesouros da Igreja, mas falando assim estava usando a linguagem de seu tempo. Tese número 60. Sem temeridade dizemos que as chaves da Igreja, dadas por mérito de Cristo, são esses tesouros. Tese número 61. Porque é claro que para a remissão das penas e a absolvição de casos especiais é suficiente o poder do Papa. Tese número 62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o sacrossanto Evangelho da Glória e da Graça de Deus. Tese número 63. Mas este é merecidamente mais odiado, visto que torna o primeiro último. Tese número 64. Por outro lado, os tesouros das indulgências são merecidamente muito populares, visto que fazem do último o primeiro. Tese número 65. Assim, os tesouros do Evangelho são redes com que, desde a antiguidade, se pescam homens de bens. Tese número 66. Os tesouros das indulgências são redes com que agora se pescam os bens dos homens. Tese número 67. As indulgências, conforme declarações dos que a pregam, são as maiores graças, mas maiores se deve entender como rendas que produzem. Tese número 68. Com efeito, são de pequeno valor quando comparadas com a graça de Deus e a piedade da cruz. Tese número 69. Bispos e párocos são obrigados a admitir os comissários dos perdões apostólicos com toda a reverência. Tese número 70. Mas estão obrigados a aplicar seus olhos e ouvidos à tarefa de tornar seguro que não pregam as invenções de sua própria imaginação em vez da comissão do Papa. Tese número 71. Se qualquer um falar contra a verdade dos perdões apostólicos, que seja anátema e amaldiçoado. Tese número 72. Mas bem-aventurado é aquele que luta contra a dissoluta e desordenada pregação dos vendedores de perdões. Tese número 73. Assim como o Papa justamente investe contra aqueles que de qualquer modo agem em detrimento dos negócios dos perdões. Tese número 74. Tanto mais é sua intenção investir contra aqueles que, sob o pretexto dos perdões, agem em detrimento do santo amor e verdade. Tese número 75. Afirmar que os padrões papais têm tanto poder que podem absolver mesmo um homem que, para aduzir uma coisa impossível, tivesse violado a Mãe de Deus, é delirar como um lunático. Tese número 76. Dizemos, ao contrário, que os perdões papais não podem tirar o menor dos pecados veniais no que tange à culpa. Tese número 77.
Dizer que nem mesmo São Pedro, se fosse o Papa, não podia dar graças maiores é uma blasfêmia contra São Pedro e o Papa. Tese número 78. Dizemos contra isso que qualquer Papa, mesmo São Pedro, tem maiores graças que essas, a saber, o Evangelho, as virtudes, as graças da administração ou da cura, como em 1 Coríntios capítulo 12. Tese número 79. É blasfêmia dizer que a cruz adornada com as armas papais tem os mesmos efeitos que a cruz de Cristo. Tese número 80. Bispos, párocos e teólogos que permitem que tal doutrina seja pregada ao povo deverão prestar contas. Tese número 81. Essa licenciosa pregação dos perdões torna difícil, mesmo a pessoas estudadas, defender a honra do Papa contra a calúnia ou, pelo menos, contra as perguntas capciosas dos leigos. Tese número 82. Esses perguntam: por que o Papa não esvazia o purgatório por um santíssimo ato de amor e das grandes necessidades das almas? Isso não seria a mais justa das causas, visto que ele resgata um número infinito de almas por causa do sórdido dinheiro dado para a edificação de uma basílica, que é uma causa bem trivial? Tese número 83. Por que continuam os réquiens e os aniversários dos defuntos e ele não restitui os benefícios feitos em seu favor, ou deixa que sejam restituídos, visto que é coisa errada orar pelos redimidos? Tese número 84. Que misericórdia de Deus e do Papa é essa de conceder a uma pessoa ímpia e hostil a certeza, por pagamento de dinheiro, de uma alma pia em amizade com Deus, enquanto não resgata por amor espontâneo uma alma que é pia e amada, estando ela em necessidade? Tese número 85. Os cânones penitenciais foram revogados há muito e estão mortos de fato e por desuso. Por que então ainda se concedem dispensas deles por meio de indulgências, em troca de dinheiro, como se ainda estivessem em plena força? Tese número 86. As riquezas do Papa hoje em dia excedem muito as dos mais ricos crassos. Não pode ele, então, construir uma basílica de São Pedro com o seu próprio dinheiro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos fiéis? Tese número 87. Que o Papa perdoa ou dispensa aqueles que, pela perfeita contrição, têm direito à remissão e dispensa plenária? Tese número 88. Não receberia a Igreja um bem muito maior se o Papa fizesse 100 vezes por dia o que agora faz uma única vez, isto é, distribuir essas remissões e dispensas a cada um dos fiéis? Tese número 89. Se o Papa busca pelos seus perdões antes a salvação das almas do que o dinheiro, por que suspende ele cartas e perdões anteriormente concedidos, visto que são igualmente eficazes? Tese número 90. Abafar esses estudados argumentos dos fiéis, apelando simplesmente para a autoridade papal em vez de esclarecê-los mediante uma resposta racional, é expor a Igreja e o Papa ao ridículo dos inimigos e tornar os cristãos infelizes. Tese número 91. Se os perdões fossem pregados segundo o espírito e a intenção do Papa, seria fácil resolver todas essas questões. Antes, nem surgiriam. Tese número 92. Portanto, que se retirem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo paz, paz, e não há paz. Tese número 93.
e saudações a todos os profetas que dizem ao povo de Cristo: a cruz, e não há cruz. Tese número 94. Os cristãos devem ser exortados a esforçar-se em seguir a Cristo, sua cabeça, através de sofrimentos, mortes e infernos. Tese de número 95. E que eles confiem entrar no céu antes passando por muitas tribulações do que por meio da confiança e da paz. Este foi o audiobook das 95 teses de Martinho Lutero, de 1517. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.